Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou o momento da nossa ministração, o momento de nós se alimentar com a palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, né? Porque a alma, nós alimentamos ela com as nossas alegrias, né? Com as nossas emoções, com comida. A alma necessita de comida. Mas o nosso espírito, ele precisa da palavra. Então chegou esse momento de nós participarmos desta palavra. Sejam todos bem-vindos, se achegue aí, se aconchegue no seu sofá, ou talvez ainda você ainda está no leito das cobertas, né? Mas não importa a posição que você esteja, o que importa é a sua mente estar aberta. E também eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, para que nós possamos conferir versículo por versículo, né? E assim chegamos numa mesma conclusão. Porque essa é a minha vontade, essa é a explanação é para isso, para ver se eu consigo achar alguém que chegue na mesma conclusão que eu cheguei. Amém? Então, meus amados, sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer, e assim, esse canal leve esta palavra a outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra da verdade, assim como eu vivia, talvez você ainda esteja, né? Em busca de uma palavra sincera, uma palavra verdadeira. Então chegou esse momento. Meus amados, o tema da nossa palavra hoje, da nossa ministração, é Peraí que não foi esse que eu escolhi, não. É a serpente evangélica. Vou repetir, o título o tema da nossa ministração é a serpente evangélica. Amém? Eu sei que é um pouco pesado o título, mas se não pegar pesado, a turma se acomoda e não chega, não conhece a verdade. Então, para nós conhecer essa verdade, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 aliás, né? 2 Coríntios, aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Meus amados, eu dar logo aqui um aviso antes que eu me esqueça. Domingo, de hoje a 8, não vai mudar o horário, não vai ser domingo, no dia, né? Vai mudar o dia e o horário também. Só a nossa próxima do que seria domingo, né? Não será domingo, será no sábado à noite, a partir das 8 horas da noite, lá pelas 8 horas. Amém? Estamos despedindo você que gosta de participar ao vivo aqui, né, junto comigo. Então, a pregação que seria domingo vai ser sábado, às 20 horas. Amém? Se eu lembrar no meio da semana, na quarta-feira, eu toco de novo, eu aviso de novo. Bem, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 11. Versículo, sejam todos bem-vindos, que daqui da onde eu estou, eu não consigo, o celular está em outra posição hoje, então daqui eu não consigo chegar aos nomes pequenos que aparecem lá na tela, mas sejam todos bem-vindos. 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 ao 4. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. E assim, essas foram as palavras de Paulo.
E essas serão minhas palavras de hoje para todos aqueles que vão ouvir estas palavras. Quisera eu que vocês me suportassem a minha loucura, porque aquilo que eu prego chama de loucura, porque eles não conhecem o Evangelho de Cristo. As minhas loucuras, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Presta atenção no que o Evangelho, que a palavra vai falando, né? E essa palavra, ela fica gritando em nossos ouvidos. Você que conhece o Evangelho, você que sabe que nós temos que prestar atenção no que estamos lendo, porque a nossa mente carnal, a tendência é desviar o foco do que nós estamos lendo para uma outra coisa. E Paulo, pregando aos Coríntios, né, com zelo, por vós, por zelo de Deus, visto que vos tenho apresentado. Visto que vos tenho preparado. Tenho, né? Ou seja, a palavra tenho está no pretérito circular, presente, né? O pretérito presente, e por causa que Paulo estava preparando. Visto que tenho preparado para vos apresentar. Como vos apresentar? Quando Paulo escreveu isso aqui, Jesus já tinha ido na cruz. É esse entendimento que você tem que ter. Nós temos que ter, né? Como que Paulo está preparando se eu ler o versículo todo, fica melhor. Para vos apresentar como virgem. A igreja tem que ser pura. A igreja de Cristo, ela não pode se misturar, se contaminar com outras pregações que não for do Evangelho de Cristo. E Paulo, sendo o pregador, o anunciador do Evangelho de Cristo que ele recebeu no terceiro céu, ele está dizendo, ó, eu tenho preparado vocês para apresentar, não tinha sido apresentado ainda. Você presta atenção, meus amados, o que estava acontecendo naquele momento, naquele tempo que eles viviam. Jesus já tinha ido na cruz, mas Paulo ainda estava preparando uma virgem pura, uma igreja pura, para apresentar, né? Para apresentar. Então a igreja não tinha sido apresentada. Apresentar como virgem pura a um só esposo. Nas religiões evangélicas diz que é noivo, mas aqui diz que é um esposo, um só esposo, não é noivo. Um noivado pode se acabar a qualquer dia, a qualquer momento. Por exemplo, eu sou solteiro. Então eu arrumo uma noiva. Se eu arrumo uma noiva hoje, eu posso noivar ela, mas isso não me impede de amanhã eu acabar o noivado. Aí o que eu sou para aquela moça, aquela mulher? Mais nada. Depois eu arrumo outra noiva. E assim sucessivamente fico noivo de várias mulheres, mas não caso com nenhuma. É o que a igreja prega. Ah, que a igreja é noiva. Olha a noiva, tua noiva. Você entende, meus amados, o nosso raciocínio nos obriga a raciocinar para ver que as igrejas evangélicas não são de Cristo. Porque Cristo, para ser de Cristo, teria que ser a esposa, como está escrito aqui, ó, apresentar a um só esposo. Aí a igreja, os pastores apresentam a igreja a Jesus de Nazaré e ao Cristo ressuscitado. Dois esposos no caso, né?
Mas Jesus de Nazaré não casou com a igreja. Jesus de Nazaré, ele noivou com a igreja. Antes do casamento, ele morreu. Ficou uma viúva, uma igreja viúva, com liberdade para se casar com quem quisesse. Veio o Cristo ressuscitado, casou com a igreja. Então, a igreja é a esposa do Cristo ressuscitado. E a igreja, ela não entende essas coisas. Aí fica nesse adultério, porque isso é um adultério espiritual. Viver para o noivo e viver para o esposo, que é Cristo. Então, meus amados, é isso que se nós não chegar a esse entendimento, nós continuamos vivendo como uns prostitutas, né? Servindo a dois esposos. O Cristo, o Jesus de Nazaré, o carne que vivia nos desertos de Israel, e o Cristo ressuscitado, o Espírito. Se não chegar a esse entendimento, vai viver por toda a eternidade como prostituta. Para um só esposo, que é Cristo. Cristo é o Espírito, que é Cristo. Mais receio que assim como a serpente enganou Eva. Eu quero que você preste muita atenção no desenrolar da pregação sobre esta serpente, que eu quero que você chegue ao meu entendimento, que lá no Jardim do Éden não tinha nenhuma cobra, não havia serpente. Paulo está se referindo à serpente aqui, trazendo memória de Moisés. Moisés, ele cresceu nos ensinamentos egípcios. No Egito havia essa serpente poderosa, eles tinham uma serpente poderosa, né? E você vê, e Deus, ele quando ele fala, por isso que às vezes eu já preguei isso aí, ele fala que os crentes falam que Deus fala em língua de anjo. Deus não fala com ninguém em língua de anjo. Tanto é que quando Deus falava com Moisés, ele falava na língua que Moisés cresceu ouvindo. Se Moisés cresceu ouvindo sobre esta serpente, então, que era um sinal de poder que ele tinha no Egito, então Moisés, quando chegou no deserto, levando o povo no deserto, ele mandou levantar uma serpente. Com poder, que era a representação, aquilo estava sendo uma sombra, que nós não podemos viver mais em sombra, seria uma sombra de Jesus levantado no madeiro. Como no Egito existia essa serpente de poder, que para eles, né, para eles tinha poder, Cristo também ia ser levantado com poder no madeiro. Então, meus amados, é preciso que nós leamos e façamos uma análise sintática do que nós estamos lendo, para que não venhamos cair no engano, como as religiões vivem no engano. Então, nós vamos falar mais de serpente daqui para frente. Eu quero que você chegue a esse entendimento, que no Jardim do Éden não existia uma cobra chamada de serpente. Mais na frente nós falamos mais. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, aí o raciocínio me força a raciocinar. Animal, qual é a astúcia de um animal? Meus amados,
Quem é que tem essa inerência de astúcia? O ser humano. É o ser humano que é astucioso. É o ser humano que arma cilada para o seu próximo. Não é um animal, não é uma cobra. Animal não tem astúcia. Então você começa a ver, o nosso raciocínio começa a obrigar a nós raciocinar e perceber que naquele jardim do Éden não existia uma cobra. Existia o quê? Um homem astúcio, que seria quem? Adão. Seria Adão. Animal não fala. E você vê o tanto que essa serpente falou no deserto, lá no jardim do Éden. É preciso que nós faça análise do que tudo aquilo que nós estamos lendo. Aí, meus amados, vamos ver onde nós paramos aqui. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, como a sua astúcia, animal não tem astúcia, nem fala. Então você vê que a palavra está se referindo ao ser humano. É o ser humano que tem astúcia. É o ser humano. E aí eles falam que animal não tem raciocínio. Como não tem? Eu presenciei uns 4 anos atrás, aproximadamente, eu vinha vindo numa rodovia e parei para fazer uma necessidade fisiológica, né? Isso era o anoitecer já. E quando eu encostei o poeiro da moto, eu vinha com a moto, quando eu encostei a moto, fui levando para o acostamento, eu vi um pau atravessado no acostamento, um pau meio torto, e eu fui me aproximando, eu vi que aquele pau estava se mexendo. Aí eu disse, isso aqui não pode ser um pau. Quando eu vi, era uma cascavel. E eu parei só para ver que ela ia em direção do asfalto, na intenção dela, queria atravessar. Mas quando passava o caminhão, ela voltava. Passava o caminhão, ela parava e voltava. Por quê? Ela tem entendimento, ela tem raciocínio. Se eu passar, o caminhão vai me matar. E o que aconteceu? Eu fiquei um tempão observando a cobra lá. Digo, vou ver se essa cobra vai atravessar. Até que ela desistiu e voltou para o mato. Por quê? Raciocínio. Então o povo diz que animal não tem raciocínio. Lógico que tem. Aí aqui está dizendo que está empregando uma coisa do ser humano a um animal, a uma cobra. Quantas vezes você que é casado, não chamou sua sogra de serpente? Quantas vezes você não chamou seu vizinho de serpente? Porque é ardiloso, arma cilada. Mas o seu vizinho é alguma cobra? É alguma serpente? Não é. O que é isso? Como se nós damos esse nome? Um adjetivo. Um adjetivo de palavras que muitos de nós falamos. E nessa época aqui, volta a 2000 anos atrás, onde a cultura não tinha, o povo todo mundo não frequentava, não tinha acesso à escola como nós temos hoje. Então naquele tempo, quanto menos você é estudado, você estuda, quanto menos você estuda, mais você fala palavras de enigma, de adjetiva. E assim era aquele povo. Então é pegar nós fazer uma análise de tudo e conhecer o povo, voltar ao passado, como aquele povo vivia. Vamos continuar, senão o nosso estudo vai ficar muito longo, nosso vídeo. A serpente enganou Eva com a sua astúcia. A astúcia é inerente do ser humano, não é de cobra. Cobra não tem astúcia. É o ser humano que é ardiloso. Assim também seja corrompida. Você vê, Paulo está se referindo a Moisés, a serpente
do Egito que corrompeu Moisés nos seus ensinamentos, né? Nós paramos, seja corrompida a vossa mente. Você vê a mente do ser humano que está sendo sempre, quase todo vídeo eu falo que a mente dos crentes está corrompida. Está corrompida por quem? Por esta serpente ardilosa, campanha. E como é que essa serpente ardilosa da religião faz? Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia aqui, em lugar nenhum. Então o que é isso? Astúcia da serpente ardilosa. Campanha, astúcia. Você vai conhecendo as astúcias que o ser humano usa, e usando o quê? O nome de Deus, em nome de Jesus, vamos fazer em nome de Jesus. Você vê as astúcias do ser humano, então são essa serpente, e eu vivi 31 anos no conjugo dessa serpente, mandando eu fazer coisas que não existiam. E eu ia fazendo, concordando com as astúcias deles. Corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, outro Jesus, né? Ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido o Evangelho, não tem recebido o Evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse evangelho que Paulo pregava, ele está falando, né? A esse de boa mente o tolerais. De boa mente o tolerais. Então o que estava acontecendo, que Paulo já tinha detectado a serpente, né? Jesus de Nazaré, você vê o que eu sempre falo, para nós, Jesus de Nazaré, nós não podemos seguir a Jesus de Nazaré. Não podemos. Nós temos que seguir o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré era um homem judeu, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para cumprir lei. Então, se eu for seguir a Jesus de Nazaré, eu vou para a lei. Porque era isso que ele pregava, era a lei. Então, meus amados, e quando ele morreu e ressuscitou no seu corpo ainda, por isso que nós falamos, era Jesus de Nazaré. A Paulo, ele não se apresentou em corpo, se apresentou numa luz inacessante. Porque Deus é luz. Mas a Pedro, a Tiago e a João, ele se apresentou em quem? E o povo lá, todo aquele povo, foi muita gente que viu ele no seu corpo. No seu corpo. Só não estava sangrando, mas era ele. Né? Então, a Jesus que cumpria a lei, que escolheu os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram os cabeças do evangelho da circuncisão, ele mandou pregar para os judeus. Os judeus, eles já tinham sido condenados, só não tinham recebido a sentença. Então Jesus separou esses discípulos, esses apóstolos, para continuar o quê? A lei, porque a lei era maldição. Então, como aquelas pessoas já tinham recebido a condenação, já tinha recebido a condenação, e o que eles pregavam, o que eles viviam era a lei, porque era uma forma de condenação, maldição e morte, né? Esse era o evangelho que Moisés pregava, o evangelho de escuridão, de maldição e de morte. Então, Jesus escolheu
Pedro, Tiago e João para pregar este evangelho para um povo que já estava condenado, só não tinha recebido a sentença. E foi isso, era essa a missão de Pedro, Tiago e João fazer, pregar, continuar pregando a velha aliança. Por quê? Ele já tinha na cruz a lei pela parte espiritual, já tinha dado o fim, chegado o fim da lei. Mas tinha a parte física, o templo estava de pé. Então a lei estava cruzando agora, depois da cruz, né? Depois da ressurreição, ficou cruzando duas leis, a graça e a lei de Moisés, que o templo estava de pé. Por conta disso, como o templo estava de pé, teria que alguém fosse pregar a lei. E Paulo? Paulo foi levado ao terceiro céu, aonde recebeu este evangelho na sua mente, para pregar para quem? Para um povo que não tinha sido condenado. Pregar para um povo que não tinha lei. Quem era? Os gentios. Que nesse caso hoje somos nós, né? Não sendo judeu, é gentio. Isso nunca mudou. Nunca mudou. Se não é judeu, é gentio. É a mesma coisa quando nós levamos de nós para os judeus. Os judeus para nós é gentio, é estrangeiro, né? Então é preciso nós entendermos isso, que o evangelho que Pedro pregava, João e Tiago pregava, era um evangelho da circuncisão, que era a lei, que era o que? Maldição. Então, meus amados, nós temos que entender isto e saber, e era essa serpente que andava naquele meio, naquela época lá, a serpente religiosa que estava, vamos fazer uma coisa, enrolando na graça, né? Querendo matar a graça. Era essa serpente artilosa. Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis para nós ver onde nasceu essa serpente. Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Quem escreveu isso aqui? Moisés. Com qual cultura? Egípcia. Se nós não entendemos isso, vamos se enrolar. Versículo 1. Mas a serpente, olha a bicha aqui, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, Moisés na cultura egípcia. Nós não podemos viver uma cultura egípcia. Nós não podemos viver uma cultura romana. Que eu quero fazer um vídeo aqui bem explicativo. Por que nossos nossos irmãos adventistas têm explicação para isso, mas num vídeo que eu farei separado em qualquer momento. Para não trabalhar o sábado, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, né? Nós já achamos, quando nós analisamos, nós já achamos aqui um caminho para nós ver o que nós somos, essa carne. Então, os espíritos, filhos de Deus, esses não foi feito. Esses foram criados. Aonde? No céu. Essa carne e essa serpente, os animais, foram feitos. Aonde? Aqui na terra. Aqui na terra. Deus tinha feito, disse a mulher, olha que serpente faladeira. Não é serpente, era Adão.
Disse a mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Você vê, meus amigos, quem tem a mente iluminada, você vê que o diálogo aqui é entre pessoas, homens e mulher, marido e esposa. O diálogo está acontecendo aqui. Isso aqui é um diálogo, isso aqui não é uma profecia. É um diálogo. Por isso, essa é a importância de fazer uma análise sintática do que fazemos, do que nós estamos lendo, se é profecia ou se é um diálogo. Se é uma profecia, até se calamos um pouco, né? Não existe profecia hoje, profeta. Pelo menos profeta, as profecias até existem, está aqui, ó. Mas profeta não. Então qualquer um que lê isso aqui está profetizando. Então, meus amados, é preciso que nós façamos esse diálogo, essa análise, né? Se é um diálogo, se é um diálogo com eles, está acontecendo com eles, é o que está acontecendo aqui. Estava existindo, acontecendo aqui, um diálogo entre marido e mulher. Como Adão foi feito para a manifestação do iníquo. A manifestação do iníquo começou em Adão, não foi com Eva. É Adão o culpado disso aqui. Mas na religião eles invertem também, diz que é Eva. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morras. 4. Então, vamos ler até o 5. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então se nós fazemos uma análise desse versículo 5, essa árvore aqui, você vai ver que é a árvore do conhecimento, entendimento. Entendimento, né? Vamos ler de novo? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você vê que essa serpente, até nisso a serpente religiosa age dentro das igrejas. Os pastores, eles querem se achar como Deus. Foi ontem mesmo, acho que foi antes de ontem, estava vendo um vídeo do cara pedindo dinheiro, que ele leu uma passagem, né, leu uma passagem lá na Bíblia, e segundo aquela passagem, deu liberdade para ele pedir dinheiro. E pôr na mão. Não, perdão, não foi pedir dinheiro, não. Na passagem para pegar na mão de Deus. Então ele estendeu a mão para o povo pegar. Está se passando como quem? Como Deus. Se passando como Deus. Os pastores querem se passar como Deus. Abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores. Você vê que é entendimento, é conhecimento. Não é uma árvore. Então essa árvore só deu aquele fruto porque ela não existe hoje. Meus amados, é só raciocinar. Uma ave que não morreu, deu aquele fruto que eles comeram e morreu. E cadê essa árvore não tem. Não tem. É raciocínio, é sabedoria, é entendimento essa árvore. É entendimento. Então no dia que eles entendessem, ia abrir os olhos deles. E parece que eu comi dessa árvore há 4 anos atrás, que abriu o meu entendimento. E vi, eu estou
eu tô atolado aqui. Preciso sair daqui. É assim, você tem que ter um entendimento. Quando você abre o entendimento, você acha a saída para tudo, né? Mas quando o nosso entendimento está dentro de um local que não entende, o entendimento deles é enganar você, a sabedoria dele, a astúcia. Eu não conheço um pastor que não seja astucioso, não conheço um. Porque é das astúcias que ele sobrevive. Nós lemos o versículo 5, né? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 24. Capítulo 24, do versículo do 1 ao 6. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote. Você vê que a aliança estava cruzada. As alianças, né? A graça e a lei. O sacerdote era de quê? Da lei. 5 dias depois, desceu o sacerdote. Desceu o sumo, né? Que era duas versões de sacerdote. O sacerdote simples e o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que entrava no segundo véu. O sumo sacerdote Ananias, com alguns anciões e com certo orador. Orador, a palavra orador, não é um homem que ora, meu Deus, visita, que nem eles oram dentro das igrejas, né? Meu Deus, visita o fulano, visita Jeremias, visita Maria, visita Joaquim. Não, orador é a pessoa que fala. É como os políticos. Os políticos, quando sobem lá na tribuna, lá, eles oram. Eles estão o quê? Orando. Eles estão orando. A palavra oração, orar, orador, quer dizer a pessoa que fala. A pessoa que está com a palavra. Ananias com alguns anciões e com certo orador, chamado Tertulo, os quais apresentaram aos governador Libelo, né? Governador Libelo, contra Paulo, né? Contra Paulo. Olha, a serpente virou-se contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, que era o governador lá da época, Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz. Você sabe essas coisas de orador, né? Um pregador. Naquele arrudei para chegar naquele ponto. É igual os pastores. Faz um arrudeio de meia hora para passar o quê? A campanha. Gozar de paz perante, gozar de paz perene, né? E também pelo teu providente cuidado, se teres feito notáveis reformas em benefício deste povo. 3. Sempre e por toda parte, por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Então puxou o saco do Félix aqui para poder falar. Um arrudeio, puxando o saco para poder chegar à acusação. Com toda a gratidão. 4. Entretanto,
para não te deter por algum tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. 5. Porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus. Os judeus na lei. E Paulo, que tinha largado tudo por conta de Cristo, com o evangelho, que ainda na mente ainda, né? Essas cartas, Paulo não escreveu, aliás, esse evangelho de Atos, não foi Paulo que escreveu, acho que foi Lucas. Aqui é só os apóstolos fizeram Atos, né? Os judeus, então Paulo, depois de ter recebido o evangelho, esse conhecimento do evangelho, eles ficaram inimigos de Paulo. Paulo era o maior amigo deles, porque Paulo pregava a lei, mandava prender, mandava matar. Mas depois que Paulo mudou de estratégia, desprezou a serpente, ficou inimigo. E eles estão rogando para Félix prender Paulo. Entre os judeus, espaços por todo mundo, né? Espaços mesmo, espaços por todo mundo, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Paulo tinha deixado de pregar a lei e agora eles querem prender Paulo pela mesma lei que Paulo pregava antes, pela nossa lei. Então, meus amados, se nós formos seguir a Jesus de Nazaré, que pregava a lei, nós vamos desprezar a graça de Cristo, porque a lei era judaica, não era nossa. Nós não tem nada a ver com lei judaica. Nós não podemos viver nos costumes judaicos, que dentro do sistema religioso, tudo que eles fazem é segundo o costume judaico. É Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, castiçal, né? Tem uns que usam até o equipar na cabeça, outro usa aquela, eu esqueci o nome daquela coisa que põe aqui na frente, igual os padres fazem. Então, nós não podemos viver esse costume, nós não podemos viver. O cristão ele não pode ver costume judeu, lei, né? Costume é inerente à lei judaica nem romana. Nós temos que ser cristão, que nem Paulo falou lá no começo, em Coríntios, cristão virgem. A igreja de Cristo tem que ser virgem, não pode se contaminar com outras religiões, com outras doutrinas. A igreja de Cristo tem que ser virgem, que é a esposa dele. A noiva, quando era de Jesus de Nazaré, noivo não paga a conta. Então, noivo é noivo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 2, vamos ler começar do 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo
Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo está se referindo a esse versículo ao quê? Ao quê? A volta de Jesus e haver esse julgamento na volta dele. E isso, os crentes até que entendem que esse versículo se trata da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus já aconteceu no ano 70. Houve o julgamento. Foram 3 anos e meio de tribulação. E no mês de agosto do ano 70, ele volta e julga o povo judeu, condena todos. Julga, ele deu a sentença, né? Foi a sentença, trouxe com a sentença, o juízo. Há de julgar vivos e mortos, ou seja, uns ia ser separado para sempre, né? E outros ia ressuscitarem. Que depois a segunda, que está se tratando da segunda ressurreição, que a primeira foi na ressurreição de Jesus de Nazaré, e a segunda seria essa. Então, do ano 70 para cá, não há mais ressurreição, que a ressurreição já aconteceu também. Eu já expliquei para vocês que nós já estamos ressuscitados, estamos esperando só desprender dessa carne. Essa carne que os evangélicos querem levar para o céu também. Querem levar a bagagem completa. Vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pela sua manifestação. Então a segunda volta de Jesus era uma manifestação de poder, de julgamento ali, ó. Uma manifestação que aconteceu no ano 70. Onde, segundo diz o histórico, mais de 3 milhões de judeus foram mortos. E muitos tiveram que correr. O próprio historiador, que era um judeu, esse ia correndo e foi capturado pelos judeus. Ou foi capturado pelos romanos. Uma manifestação pelo seu reino. 2. Prega a palavra, insta, ou seja, insista, né, na nossa linguagem, insista. Que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está no singular. A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre. Então a igreja está cercada aí, ó, de mestre, pastor, sacerdote, padre, papa, apóstolo. Estão cercados de mestre. Estão cercados de mestre. Você vê? Cercada de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Segundo as suas próprias cobiças. É só falar que abre-se uma igreja, diz que ali vai ter prosperidade, vai ficar rico, pronto, a igreja lota. Ali vai ter cura, a igreja lota. Cobiçosos, gentes cobiçosos. Pelas suas próprias cobiças, consentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade. Entregando-se às fábulas. As fábulas. 5, vamos ler o 5? Não, era até o 4 só. Vou ler o 5 para não ficar pendurado aqui. Ele está ficando pendurado. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre
cabalmente o teu ministério. Aí, por isso que tem muita ajuda. A turma traz a palavra que estava entre Paulo e quem? Timóteo. Então, era um diálogo entre Paulo e Timóteo. Timóteo, o que é que nós temos a ver com isso? Nada. Meus amados, se nós pegamos uma palavra dessa, você vê que isso aqui é história também. Porque era um diálogo entre Paulo e Timóteo naqueles tempos. Hoje, além do diálogo ser entre eles dois, para hoje, é uma história. Então, lendo aqui o quê? Uma história. Não posso pregar isso e mandar você seguir isso aqui. Ser um evangelista, né? Nesse caso aqui. Eu não posso pegar esta palavra, esse versículo, e você dizer que você tem que ser um evangelista. Não, a palavra era entre Timóteo era entre Paulo e Timóteo. Porque eles, naquela época, foram recebidos para pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Em toda a terra de quem? De Israel. E foi pregado. Colossenses não é Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Isso é Velho Testamento, viu? Mas nós vamos lá para quê? Confirmar o que nós pregamos. Eclesiastes capítulo 10. Versículo 11. Se a cobra, presta atenção, se a cobra morder antes de estar encantada, olha a parábola aqui. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Não há vantagem. Não há vantagem no encantador. Então o que aconteceu? A serpente ardilosa pegou o povo antes deles conhecerem o Evangelho de Cristo. Se os crentes tivessem, antes de ser um crente, porque eu não conheço um que conheceu a graça de Cristo e voltou para a religião. Então, meus amados, se o Evangelho de Cristo tem chegado à mente da Igreja de Cristo antes do Velho Testamento, antes dessa serpente ardilosa aqui, a igreja hoje era uma igreja virgem para Cristo, para o esposo, não para o noivo, que eles acham que são noivo. A igreja é a esposa de Cristo, não é noivo. Então, mas eles conheceram primeiro a serpente, estava encantada, a serpente já tinha encantado eles. Agora ficou difícil para tirar esse encantamento da mente dos crentes. Os pastores já fez esse encantamento. Era só esse conhecimento que eu queria trazer para você. Romanos, abra a sua Bíblia, Romanos. Romanos capítulo 11. Versículo 6, do 6 ao 10. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, pelo jejum, pelo batismo, pelo dízimo, já não é por essas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então é isso que os crentes estão anulando a graça com esses atos da lei. Os crentes anulam a graça. Já não é graça. 7. Que diremos, pois? O que Israel busca
O que Israel busca, né? Israel buscava o que? O Messias. Salvação. Isso não conseguiu. E os crentes querendo ser judeu, buscando salvação. Não vão conseguir. Não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. A graça nos alcançou. E os mais foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito, preste atenção, meus amados, vá prestando atenção a cada nome que você lê na Bíblia. Deus lhe deu espírito de entropecimento. É um ser espiritual. A palavra, preste atenção, você vai descobrir comigo. O que está falando aqui, está falando de um ser espiritual de cauda, de chifre, ou se está falando de entendimento? De entendimento. Que a palavra espírito com E minúsculo é entendimento. Não é espírito, é entendimento. Deus lhe deu espírito, Deus lhe deu entendimento de entropecimento. Olhos para ver e ouvidos para não ouvir. Você vê que está se falando de coisas humanas, né? E ouvir até o dia de hoje. 9. Vamos ver até o 10. Versículo 9. E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço, e a armadilha em tropeço, e punição, tropeço e punição. 10. Escureçam-lhe-se os olhos, assim todo mundo ia andar cego. Dá para você entender que isso aqui escureça o seu entendimento? Escureça-se-lhe os olhos, para que não veja, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Você vê que a palavra está falando de entendimento. Hebreus 9. Hebreus 9, no versículo 24 ao 26. Porque Cristo não entrou. Entrou ou não entrou? Aqui está dizendo que não entrou. Se Cristo não entrou em templos feitos com mãos humanas, por que eu vou buscar Cristo nesses lugares? Você vê o que está com o entendimento do crente? Que vão buscar Deus nesses lugares. Se a palavra está dizendo que Deus não entrou lá. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, que era o que o sacerdote se fazia, né? Muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26, você vê, com sangue alheio, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Cristo hoje não entra nesses lugares. Ele entrou com o sangue dele, mas não foi no templo, foi fora. E o povo quer estar dentro de um templo pedindo para Jesus derramar seu sangue nele. Se o sangue não foi derramado dentro do templo,
Meus amados, vamos raciocinar. Se Jesus, o sangue dele não foi derramado dentro de um templo, como que eu vou num templo e lá fico pedindo para Jesus derramar o sangue dele? Porque, aliás, por todas as passagens de Jesus de Nazaré, quando nós lemos a biografia de Jesus de Nazaré, né, que é os evangelhos de Pedro, de Lucas, de João, de Tiago, que conta da biografia dele, é Jesus sempre mandando sair. Sai daí, vocês querem me seguir? Sai! E a igreja entra. Meus amados, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir, cumpriu ou não cumpriu, meus amados? No ano 68, Paulo está escrevendo isso aqui, dizendo que as coisas se cumpriram. E os pastores pregando aí, ó, olha, dá um trovão, olha, bem está escrito, o tempo está se cumprindo. Meu Deus do céu. E é assim, meus amados. Se você não presta atenção no que está lendo, você vira um judeu, você vira um religioso. Porém, ao se cumprirem os tempos se manifestou, cumpriu os tempos e manifestou, uma vez por todas, para aniquilar. Aniquilou ou não aniquilou? Para aniquilar, aniquilou. Se ele sofreu o sacrifício na cruz, então aniquilou. Aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ele aniquilou, ou eu tenho que ser batizado nas águas para me batizar, para aniquilar? Ele aniquilou ou tem que comer pão e beber de suco? Aqui está dizendo que aniquilou. Meus amados, o que é que a serpente faz? Ela rói seu cérebro, ela vai torcendo, que é o segredo da serpente é torcer, né? Você vê, ela vai torcendo a serpente, ó, vai torcendo, enrolando o seu cérebro até que te mata. Você não consegue mais entender os ensinamentos de Deus, de Cristo, né? O pecado. Vamos ler o 26, lembra o 26 já. Então, para não se cumprir da muito, abra sua Bíblia em Zacarias. Eita, Zacarias, difícil de achar aqui. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui, né? Não é eis que aqui. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que, e você vê que isso aqui é uma palavra, quando nós analisa as coisas, você vê que esse 7 olhos é uma palavra adjetiva. 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, né? Lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade.
desta terra, que era a terra de Israel, desta terra, num só dia. Ele tirou num só dia, meus amados, ou deixou para os pastores tirando uns pouquinho. Meus amados, como eu comi desse reggae, meus amados. E eu vejo igreja cega, comendo desse reggae. Se ele tirou, está tirado. Então, quando nós nascemos, já nascemos sem a iniquidade, sem pecado desta terra. É um versículo só. Temos mais 2 versículos para nós encerrar. Volta a tua Bíblia lá em Hebreus. Mais 2 versículos, estamos terminando. Hebreus capítulo 3. Versículo do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, da vossa confissão. Jesus era o apóstolo daquela época, né? Era o apóstolo, estava ali como sacerdote, né? O qual é fiel àquele que o constituiu. Deus fez o Filho, né? Para que nele, Deus constituiu o Filho em Maria, para que nele ele estivesse, né? Constituiu, como também ou era Moisés. Era, não é mais. Como nós vamos para a lei se não é mais, Moisés não é mais. Era Moisés em toda a casa de Deus. Então, até a cruz, eles viviam, aquele povo vivia numa lei que tinha como casa de Deus o templo de pedra. Depois da cruz, o templo de pedra foi derrubado, foi rachado, o véu, o altar foi rachado, o povo não entenderam bolufa nenhuma, e reconstruíram tudo de novo, né? Então, Moisés era fiel à casa de Deus de pedra, Moisés. Cristo é fiel à casa de Cristo, à casa dele. E qual é a casa dele? Nós. A casa de Deus. 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, uma vez que eu sigo as leis de Moisés, eu estou rebaixando a Jesus de Nazaré. Eu estou rebaixando ele. Estou dizendo, não, Jesus, você não é maior do que Moisés, não. E não é isso que o povo tem feito por aí. Diz que adora, não foi à toa que ele falou que vocês me adoram de boca para fora, né? Porque eles dizem que ama Jesus, Jesus é o Deus deles, mas vive na lei de Moisés. Então ama Jesus de boca para fora. Quanto maior honra do que a casa tem, aquele que a estabeleceu. 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Moisés estabeleceu o tabernáculo, né, no princípio de tudo. Moisés estabeleceu o tabernáculo e o tempo foi evoluindo e chegou em quê? Chegou no templo. Quem estabeleceu? Moisés. Começou no tabernáculo. Ah, mas que Deus mandou Salomão. Não, começou em Moisés. E tudo isso, a Escritura mostra que ia ter um fim. E o fim chegou. Era o Messias.
acabou. Estabeleceu todas as coisas, é Deus. 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciada. O Evangelho de Cristo. Era para continuar a lei de Moisés ou era para terminar com o Messias? Era para terminar com o Messias. Terminou? Não. Então aí, ó, é templo para tudo quanto é lado, é sacerdote para tudo quanto é lado, profeta para tudo quanto é lado. Havia de ser anunciada. 6. Vamos ler até o 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, que somos nós. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa são o quê? Somos nós. Qual casa somos nós? Então, se eu vou para a aliança de Moisés, o que é que eu estou dizendo? Não, Cristo, aqui não. Aqui é Moisés que manda. Não é tu. É Moisés. Então não adianta eu falar que eu amo Cristo, Cristo é meu Deus. Não adianta eu falar essas coisas. Se eu vou praticar com as minhas ações, eu vou mostrar que é Moisés que manda em mim. Somos nós. Se guardamos firme até o fim, né? Se, tem um se, ó. Como o ano 70 não tinha chegado aqui ainda, o que é que ele está dizendo assim? O que é que ele está dizendo? Se guardamos até o fim, até a volta dele, até o julgamento. Ele como o quê? Como judeu, né? Que Paulo era. Guardamos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Da esperança. Esperança que se vê não é esperança. Ele sim vivia na esperança. Mas hoje, Cristo já voltou. Se ele já voltou, que esperança nós temos mais? E para encerrar hoje, meus amados, com todas as sortes de bênção, aí em Hebreus mesmo, só muda o capítulo 13, para nós encerrarmos hoje. E assim, vamos tomar o nosso café, né? E seguimos em paz, com a nossa consciência tranquila, né? Que não haverá para a igreja de Cristo juízo, porque ela já foi absolvida. Não haverá para a igreja de Cristo tribulação, porque a tribulação não era para a igreja, era para o povo judeu. Não haverá, que nem um amado diz aí, não haverá conflito entre a igreja de Cristo, porque o conflito que nem ele disse que era de Satanás, o Satanás foi destruído na cruz, como nós acabamos de ler. Então, isso é maravilhoso quando nós chegamos a esse entendimento. Hebreus 13, do 9 ao 12. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias. Não corte cabelo, não use calça, não use saia curta, não use bermuda, não use brinco, não coma carne de porco, não vá à praia. Quer que eu fale mais ou vamos ficar o resto do dia aqui falando? Não vos deixe se envolver por doutrinas várias, estranhas. Meus amados, vocês têm que me perdoar. A pessoa que pega um copo de suco, dizendo que é o sangue de Cristo, é uma doutrina muito estranha. Pega um pedaço de pão feito por um padeiro e diz que é o corpo de Cristo, é uma doutrina muito estranha. Portanto, o que vale é estar o coração confirmado. Com o quê? Com a graça, não é com a lei. Com a graça. Com graça, né?
O coração confirmado com graça e não com alimentos. Pão é alimento? Sim. Que suco é alimento? Sim. Carne de porco é alimento? Sim. Não ficar preocupado com essas coisas. Não com alimentos, pois nunca tiveram proveito. Tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Eu posso contar mais uma historinha aqui? Vocês me deixam? Curtinha. Vou resumir. Com isso se preocuparam. Eu conheço pessoas que, preocupadas com esses alimentos aqui, ó, que viviam a vida a dois, na linguagem deles irregular, e essa pessoa queria comer desses alimentos, beber do suco e do pão, mas o pastor disse que não podia. Gastou mais de 15 mil reais para formar um casamento. Olha o preço que foi pago para comer um pedaço de pão e beber um copo de suco. Olha o preço desse pão, o preço desse suco. Eu nem vou contar mais, porque tem mais coisas, mas não vou contar não, para não cumprir, eu quero terminar. 1h16. Nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. 10. Possuímos um altar. Isso eu quero que você preste toda atenção. Esse versículo aqui, que nós vamos ler agora, ele vale por todos que nós já lemos. Possuímos um altar, do qual não tem direito, não tem direito. Não tem direito de comer os que ministra no tabernáculo. O templo de Moisés, né, começou no tabernáculo, chegou o templo de pedra e o que nós vemos por aí. Então, essas pessoas que ministram dentro de uma chamada igreja têm direito de se alimentar, aqui no caso, esse alimento aqui é preciso ter entendimento, esse alimento aqui é entendimento de Deus, é conhecimento de Deus. Então, se essas pessoas se alimentassem de Cristo, que é o nosso altar, então essa palavra seria o quê? Mentirosa. Mas, graças a Deus, o cara diz que é professor dos professores, mas não come, Deus não dá esse entendimento para eles. Sumo sacerdote, um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblações que foi anulada, né? Pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar, presta atenção, meus amados, nesse versículo. Eu vou começar de novo. Versículo 12. Você tem uma canetinha, aquelas canetas que marca aí, ó. Ou então, se você usa a Bíblia no celular, põe lá nos como é que chama? Tem uma pasta aí, que você baixa os versículos, você quer ler eles lá, né? Ó, versículo 12. Você entende isso? Por isso foi que também Jesus, para santificar. Você quer ser santificado? Saia de dentro desses açarpão. Santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Dentro da igreja? Dentro do templo? Não, fora. Fora. Sofreu fora da porta. Então, para santificar aquele povo que aceitou aquele sacrifício,
entendeu aquele sacrifício, tiveram que sair de dentro do templo, porque o sangue foi derramado fora. Os crentes entram dentro de uma igreja e ficam dizendo: Jesus, derrama teu sangue de mim, derrama teu sangue, derrama teu sangue, derrama teu sangue. Dentro do templo, mas ele não foi sacrificado dentro do templo, ele foi sacrificado fora do templo. Então você quer ser santificado, santificada, saia de dentro desses açarpão com o nome de igreja evangélicas. Saia de dentro. Sairemos, pois, fora do arraial, fora, levando o seu vitupério. Amém, meus amados? Você aceita este evangelho? Você quer seguir esse evangelho? Você quer seguir esse evangelho de Cristo? O evangelho que nos santifica, fora, dentro dos açarpão? Então, se você quer, porque você mesmo é um cristão, então sejam todos abençoados por este evangelho. Não por mim, eu não tenho poder de santificar ninguém, de abençoar ninguém. Mas eu tenho a sabedoria, o conhecimento de te mostrar o caminho por onde você é abençoado. Por onde você tem que andar. Eu não tenho poder para nada, mas através do conhecimento que Cristo tem nos dado, participando desse altar aonde Ele ministra, eu te guio a esses caminhos aí, para você não mais precisar de homem algum intervir na sua vida. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo em todas as áreas da sua vida, não somente hoje, mas todos os dias da tua vida aqui na terra. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro, que se dará quarta-feira a partir das 7 horas da noite. Amém? E volto a repetir, domingo nesse horário não haverá encontro, não haverá pregação ao vivo. A nossa pregação será no sábado à noite. Amém? Paz e graça a todos.